Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e estamos na nossa 14ª aula para o 9º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre os ciclos da República, sobre o período republicano, que a gente já viu como que ele surgiu numa aula passada, mas a gente vai estudar especificamente esses ciclos da República no Acre, certo? Na nossa história do Acre. A gente vai entender como que o Acre teve participação fundamental nesse processo e como que está dividida principalmente a história do nosso Acre, certo? Então vamos lá, observem aí. A gente tem aí, nessa primeira imagem, os ciclos da República no Brasil, certo? Então, como que é a República, os ciclos da República, do período republicano no Brasil geral. E aí a gente tem essas divisões, a República Velha, que surgiu logo no início da República, do surgimento da República, que teve como principal característica marcante as fraudes e manipulações eleitorais, a política do café com leite, o voto de cabresto, enfim. A gente vai ter a Era Vargas, depois vai ter a República Populista, a ditadura militar e a chamada Nova República, que é a república que a gente vive e vivencia atualmente, certo? Então, cada um desses períodos vão ter uma importância, um marco, uma característica fundamental e vão se desenvolver de formas diferentes, certo? Tanto é que a gente tem diversos períodos onde cada um é marcado por um acontecimento, tanto no seu início quanto no seu fim. Igualmente, a gente tem na nossa história do Acre. Observem aí. Essa aqui é uma linha do tempo da ocupação da região norte, certo? Como essa região, não só o Acre em específico, mas como a região norte foi começando a ser ocupada. Aí temos lá ó, a primeira expedição de portugueses à Amazônia, que foram cerca de 2.000 pessoas, isso aconteceu no ano de 1567. No ano de 1750, a gente tem o início do estabelecimento da fronteira e a anexação do estado do Acre. No ano de 1870 a 1900, a gente tem o primeiro ciclo da borracha, que estima-se que 300.000 nordestinos migraram para essa região. No ano de 1940, a gente tem o segundo ciclo da borracha. No ano de 1960, a política de integrar para não integrar, que era uma política principal fundamentada principalmente durante a época da ditadura militar. Em 1970, a gente tem o perigo de desmatamento, que se torna evidente, e o buraco na camada de ozônio ganha repercussão internacional. Então, basicamente, a gente tem esses processos de ocupação do nosso território, do norte no geral e também do Acre em específico, certo? Só que aí dentro desse processo a gente vai entender como que a história do nosso Acre ela é dividida e como que ela é justificada principalmente pelos primeiros habitantes do nosso território, que eram as populações nativas, certo? As populações indígenas. Observe. Características principais de cada período da história do Brasil, segundo a concepção dos índios no Acre, certo? Os índios do Acre. A gente vai ter 4 principais tempos dentro da divisão da nossa história, que é o tempo da maloca, o tempo da correria, o tempo do cativeiro e o tempo dos direitos. Esses tempos, eles são estabelecidos para a gente tentar contar a história principalmente desses povos, certo? Da população indígena. Então, é o tempo de divisão do marco segundo as concepções dessa população indígena. E aí vamos entender um pouquinho de cada um desses tempos, como que eles funcionavam, o que ocorreram principalmente nesses tempos e como que a gente tem o reflexo desses acontecimentos nessas populações aqui da nossa região. Então vamos lá, observe. Características principais de cada período da história do Brasil segundo a concepção dos índios do Acre. O tempo da maloca. Como explicam os professores Joaquim Maná, que é do povo Caxinauá, aqui do Acre, e Jaime Lúlio, que é do povo Manchineri, aqui do Acre também, é o tempo da vida livre, saudável, onde o alimento era farto e os povos indígenas vivenciavam livremente as suas tradições e os seus costumes. Esse tempo da maloca, gente, basicamente, esse tempo quando as populações nativas viviam sem interferência nenhuma de outras civilizações, certo? De outras populações. Então, eles viviam de forma
harmoniosa, praticavam agricultura de subsistência, a vida era livre, era saudável, eles comiam fartadamente, então tinham todo esse processo de liberdade que eles tinham antes da chegada e do contato com outras civilizações e outros povos, certo? O segundo tempo é o chamado tempo da correria. Observem, é o tempo da chegada dos europeus, no caso dos indígenas brasileiros, da chegada dos portugueses. Eles os dominaram de correria por representar a fuga dos índios que foram forçados a dar o seu lugar para os brancos. Na memória dos índios do Acre, o tempo da correria é também aquele dos abusos contra as mulheres indígenas e das doenças trazidas pelos colonizadores. Então, esse tempo da correria é esse tempo quando começa esse choque, certo, cultural dessa civilização europeia, no nosso caso do Brasil, especificamente da civilização portuguesa, da chegada deles aqui no território, principalmente da região norte, e esse choque de contato que tiveram, certo? Então eles passam a ter e ser submetidos às condições de desprivilegiados, certo? Eles passam a ser retratados como povos que não tinham cultura, que não tinham civilização. Então, se eles não tinham cultura, se não tinham civilização, quem tinha que... No caso, isso, segundo a visão dos europeus, eram eles, certo? Eram esses europeus, esses portugueses. Então, se eles que tinham a civilização, tinham domínio de escrita, domínio de fala, de cultura, de materiais, então é eles que podiam submeter esses povos, essas populações, aos seus comandos, certo? E aí, nesse processo que muitos indígenas vão ser mortos, vão ser massacrados, também vão fugir, por isso o nome correria, porque eles começam a fugir dessa dominação europeia, certo? A tentar buscar abrigo e, enfim, montar suas aldeias, suas casas, suas tribos em outros territórios. Então, por isso é denominado também de tempo das correrias. Fora os abusos contra as mulheres indígenas também, que eram de forma absurda, certo? Essas mulheres eram abusadas e tinham esse constrangimento, essa percepção de que os portugueses poderiam fazer com elas e com eles o que eles bem entendessem, certo? Então, é esse principal ponto que é o ponto de contato dessas populações nativas que aqui viviam com a chegada desses portugueses também europeus, certo? E aí a gente tem esses dois principais tempos. Agora vamos para os outros dois tempos. Observem, o tempo do cativeiro é o tempo da escravização dos índios, quando são marcados a ferro e tratados como animais, forçados a trabalhar para os colonizadores. Então, como os colonizadores tinham toda essa ideia de que eles eram os civilizados, de que eles que tinham o poder, eles passam a colonizar essas populações, e aí essas populações são submetidas às condições de colonizados, certo? Eles passam a ser colonizados. E nesse processo de colonização, a gente tem uma escravização dessas populações que foram submetidas às condições de escravos para tentar suprir as necessidades que a coroa, principalmente portuguesa, tinha nesse período. Como, por exemplo, a gente pode citar aqui da nossa região do Acre em específico, com a chegada dos nordestinos para trabalhar nos ciclos da borracha, a gente tem também um choque cultural com as populações nativas. E aí esse choque dessa chegada dessas populações provoca também essas condições de fazer o índio, por exemplo, trabalhar na produção e na extração da borracha. Então, esse tempo de cativeiro é o tempo em que essas populações estavam presas e, enfim, submetidas a essas condições impostas pelos colonizadores. E, por último, a gente tem o chamado tempo dos direitos, que é o tempo da luta pela demarcação das terras, por escolas e agentes de saúde nas aldeias, por direitos de cidadanias, como defender o professor Maná. Então, esse tempo do direito é o tempo que caracteriza esses primeiros e lentos e, enfim, nesses processos,
avanços de alguns direitos que essas populações começam a conquistar, certo? Que não é algo assim que foi dado a eles de mão beijada, tá? Que é de vocês, certo? É um processo de luta e de conquista. Então é quando eles começam a ter as suas demarcações de terra, por exemplo. Então cada população vai ter uma demarcação de terra, é algo que a gente ainda tem, que está se engajando ainda muito lentamente na nossa sociedade. A gente tem, dentro desse tipo de direitos, o alcance do direito à educação dessas populações, a ter escolas em suas aldeias. A gente tem o direito à saúde, a ter participação na saúde, o reconhecimento como cidadãos brasileiros, como cidadãos acrianos, como cidadãos, enfim, de onde quer que esteja. Então a gente tem esses avanços nessas áreas de direitos e de garantias fundamentais a essa população. Mas é claro que ainda de forma muito lenta e ainda há muito a se conquistar e ainda há muito a tentar alcançar, certo? E aí, por último, vamos dar uma analisada nessa tabela que mostra um pouquinho desses ciclos da República do nosso Acre, certo? Aí a gente tem o comparativo do Brasil e do Acre. De 1889 a 1930 estava acontecendo o período da República Velha, e no Brasil a gente já estava no tempo das correrias e do cativeiro, certo? A gente tem também nesse período a Revolução Acreana, que é o que vai dar enfim, o impulsionamento para que o Acre seja efetivamente anexado ao Brasil. No período da Era Vargas, a gente tem aqui no Acre o tempo do cativeiro, principalmente no período do segundo ciclo da borracha e a decadência dos seringais, certo? Que vão começar a novamente serem fechados e entrar em falência. No período da chamada República Populista, a gente tem ainda o tempo do cativeiro, o fim da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, o fim do segundo ciclo da borracha. E aí, nesse período também, o Acre se torna um estado, certo? Vira o estado da República Federativa do Brasil, e não apenas um território que pertencia ao Brasil. E ali a gente tem a República Populista, que, já falamos, a ditadura militar, que é o tempo também, já começa o tempo dos direitos, com a atuação da Fundação Nacional do Índio, da Comissão Pró-Índio, de todas essas comissões que visam cada vez mais garantir esses direitos a essas populações. E por último, que já é a atualidade, a chamada Nova República, a gente tem mais de 35 terras indígenas demarcadas. Viu como ainda falta muito? A gente tem tanta população indígena só no Acre. Atualmente a gente tem cerca de 16 populações. E a gente tem nesse processo mais de 35 terras indígenas demarcadas, certo? Então, de cada população indígena e de cada tribo, de cada aldeia que vai sendo demarcada. Então, para a gente melhor fixar e entender esse conteúdo, vamos fazer aqui duas questões rapidamente. Observem aí. A respeito da história do Acre, dentro dos ciclos da República em nosso país, podemos afirmar que o Acre é o único estado que lutou para desmembrar do país. B, o Acre é o único estado que lutou para fazer parte do país. C, a história do Acre em nada está ligada à história do Brasil. Ou D, o tempo das malocas foi quando os indígenas trabalharam nos seringais. A alternativa correta, gente, é a letra B, certo? O Acre, o nosso estado do Acre, ele foi o único estado que lutou para fazer parte do Brasil, através da Revolução Acreana, certo? Da luta das populações, principalmente dos seringueiros, que lutaram para que o estado viesse a ser efetivamente do Brasil. Segunda questão. Observe no mapa que o Acre não aparece no mapa do Brasil. Por que que isso acontece? Está vendo lá que naquele mapa o Acre não está aparecendo? Por que que isso acontece? Letra A. Porque ainda não havia sido resolvido definitivamente o conflito com a Bolívia e com o Peru. B, porque o Acre sempre foi um país independente. C, porque ainda não havia sido resolvida a questão com o Paraguai. Ou D, porque na verdade nunca fez parte do território brasileiro. A alternativa correta é a letra A, certo? Porque ele ainda não havia sido definitivamente anexado ao Brasil. Após os conflitos, após as negociações, que o Acre se torna efetivamente um estado, um território, na verdade, do Brasil, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender os objetivos da nossa aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. A gente vai ficando por aqui.
Tchau, tchau e até uma próxima aula.